Boa tarde, colegas, boa tarde a todos. Estamos aqui, então, hoje, mais uma vez, para conversar um pouquinho sobre educação especial. Hoje eu sozinha, sem convidados, né? Mas, enfim, vai ser uma conversa junto com vocês também. Por que que nós pensamos, então, nesse encontro, né, nessa aula live? Pelas diversas solicitações e dúvidas e demais pedidos, assim, e conversas com os professores a respeito do assunto, né? Como será que é a melhor forma de adaptar uma atividade para o estudante da educação especial? Então, surgiu mais ou menos a ideia desse nosso encontro assim. Então, vocês vão perceber que eu estou aqui, talvez vocês escutem alguns barulhos, tocar o telefone ou alguém passando, porque eu estou aqui na secretaria, tá? Tenho as colegas me ajudando, então às vezes vai aparecer assim algum barulhinho, alguma coisa, porque eu não estou em casa. Mas tenho certeza que estaremos fazendo o melhor possível. A nossa live hoje, nos organizamos para um teto, assim, de mais ou menos 1h30 de conversa, de exposição e de trocas entre nós, mas se terminar antes também não tem problema nenhum. Eu vou mais ou menos contar para vocês como que nós nos organizamos, tá? Nós temos ali no chat, eu estou vendo que já tem bastante colegas nossos entrando, participando. Uma boa tarde a todos e a todas. Espero que possa ser um momento proveitoso para nós de aprendizado. E nós teremos, então, as assessoras da secretaria, especialmente as assessoras da educação especial, que estão ali no chat para conversar com vocês, porque talvez eu não consiga, em tempo, né, ao mesmo tempo que eu estiver falando aqui, olhar as perguntas ou olhar os comentários. Então, vão ter as colegas da educação especial que estarão conversando, respondendo para vocês, tá? Que mais? Deixa eu ver que eu anotei aqui para mim não esquecer. A organização, enfim. Então, eu vou mostrar uma organização de apresentação que eu fiz. Até estava falando hoje de manhã, que eu passei ontem o dia inteiro para montar esse material. Vocês vão imaginar, nossa, um monte de coisa. Pior que não. Quanto é difícil quando a gente tem muita coisa para dizer, ou para escrever, ou para passar, e quer sintetizar em palavras, né? Em poucas coisas. É bem difícil. Então, é uma habilidade complexa, assim, o muito transformar em pouco com significado. Acho que é uma habilidade que a gente precisa trabalhar bastante, e isso na adaptação das atividades é importante. Eu poder dar sentido de uma forma mais simples, talvez, né, para alguns conceitos que são complexos, que são mais abstratos. Então, é um exercício, né? E essa nossa aula, esse nosso encontro, ele foi grande parte baseado na nossa experiência mesmo, no que no que eu, enquanto prof do AE, no que as meninas, minhas colegas da educação especial que estão aqui comigo esse ano, e também da experiência que a gente tem de todas as profs do AE, das quais, né, conversamos e trocamos ideias. Foi uma construção baseada em experiência. Temos, sim, referenciais? Temos, mas eles são, assim, majoritariamente teóricos, né? E a prática, ela acontece na realidade mesmo. Então, a gente vai tentar fazer isso. Buscar que vocês possam se identificar com algumas coisas, fazer sugestões. Eu tenho certeza que muito que eu vou mostrar são atividades ou estratégias que vocês já usam, então não é nada
novo, né, e mirabolante, enfim, é simples, mas é para que nós possamos também reforçar a nossa prática, né? Ai, olha o que eu estou fazendo por esse caminho, ou eu vou olhar algum material aqui e vou ter outras ideias que se adequam aos meus estudantes, nesse sentido, tá? Espero que possamos, que possa ser enriquecedor esse nosso momento. Mara, pode pôr para mim, a Mara está aqui me ajudando hoje. Então, vamos lá. O título da nossa aula é esse, né? Adaptação de atividades para estudantes públicos da educação especial. Pode passar. Sim, a gente está aqui aprendendo, fiquem, né, não se preocupem se vocês verem que demora um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não tem problema, tá? Enquanto isso, eu já vou vendo aqui as colegas todas dando boa tarde, eu vi que tem coordenadores, tem as profs do AE, obrigada, profs, pela participação de vocês, espero que a gente possa aprender bastante juntos hoje. A Carla, nossa diretora pedagógica, também está aqui nos assistindo. Pronto, chegou. A gente vai aprendendo. Então, eu quis fazer esse slide, colegas, porque o título da nossa aula, ele é a atividade, ele é o final, né? É o produto final de todo um caminho que a gente tem enquanto professor, referência da sala de aula. Porque aqui estamos falando não especificamente para as profs do AE, porque muitos conceitos desses elas já conhecem. A intenção desse nosso encontro é poder conversar e compartilhar experiências com as profs referências mesmo das turmas, né? Dos anos iniciais. Então, a atividade é o final, é o produto final, mas para que ela aconteça, eu preciso ter todo um respaldo anterior que sustente isso, né? E eu tentei só pontuar e me organizar nessa linha de pensamento lá na escola, sem levar em consideração todas as legislações que nós temos de município, de estado, de governo federal, que também tem a concepção do respeito à diversidade, da escola inclusiva, da atenção para todos, do planejamento diversificado a todos. Mas vamos lá para o pequenininho da escola mesmo. Então, tudo começa na proposta pedagógica, porque ela precisa ter esse olhar, a proposta pedagógica precisa ter essa concepção de respeito à diversidade, no teor dos escritos dela. E como ela foi revisitada no passado, estamos com as propostas pedagógicas novas, vigentes para esse ano, acredito que todas tenham essa concepção em sua escrita. E aí cabe a nós fazer dessa escrita realidade, né? Fazer dessa escrita ação. Se eu acredito, se eu digo que eu respeito a diversidade, então eu vou respeitar isso fazendo uma atividade adequada para o meu estudante também. E esse respeito à diversidade, ele não é somente para a pessoa com deficiência. Muito pelo contrário, ela é um pedacinho desse contexto todo de diversidade humana que nós temos na sociedade e temos um extrato lá na sala de aula dessa diversidade. Eu posso ter ali estudantes estrangeiros, estudantes com outras culturas, com outras religiões, estudantes que tenham outras dificuldades de ordem emocional, social,
Então, essa diversidade que existe na sala de aula, ela tem que ser respeitada, para que a gente possa depois organizar o próximo passo, que é pensar no currículo da minha escola, da escola de vocês. Porque nós temos sim os referenciais que nos respaldam, que nos embasam, que nos dão caminhos, mas a escola tem as suas especificidades. Então, talvez eu tenha que colocar lá no meu currículo alguma situação, algum conceito, algum objeto do conhecimento que seja específico daquela minha região, que talvez não tenha numa outra região de Caxias do Sul, mas que seja importante eu colocar no currículo da escola para respeitar toda a caminhada daquela comunidade, né? Então, e esse currículo, que ele é flexível, que ele é dinâmico, ele é baseado nessa proposta que respeita a diversidade. E depois disso eu tenho o planejamento da sala, o meu planejamento enquanto professor. Porque eu tenho sim um esqueleto do que eu vou trabalhar para aquele ano, sim, a gente sabe que temos, mas ele não é igual para todo ano, porque cada ano é uma turma diferente que eu vou ter, mesmo que eu passe os meus 10 anos de prof de anos iniciais trabalhando com o terceiro ano, trabalhando com o quinto ano. Cada quinto ano é um quinto ano, cada turma é uma turma, e esse ajuste a necessidades da turma é essencial para o trabalho poder ser significativo na sala de aula, tanto para os alunos quanto para o professor. E isso nos ajuda a entender a necessidade de adaptar, de flexibilizar a nossa prática. Eu posso, de repente, ser prof de quinto ano de manhã e ser prof de quinto ano de tarde. E a base do meu planejamento, o grosso, né, do meu planejamento, as habilidades essenciais sejam as mesmas, mas as especificidades de um quinto ano de manhã e um quinto ano de tarde, com certeza não serão iguais. Os detalhes. Talvez no meu quinto ano da manhã eu tenha um aluno estrangeiro, eu tenho um aluno que tem uma deficiência física, e no meu quinto ano da tarde eu tenha alunos que a família seja mais presente do que no turno da manhã. Eu tenho alunos com déficit de atenção, eu tenho alunos com dificuldades de comportamento, então tudo isso vai interferir no planejamento, no meu planejamento de sala de aula, né? Não tem como a gente conseguir fazer exatamente a mesma aula para turmas diferentes. E isso no pequenininho vai acontecer com as atividades adaptadas também, porque eu vou pensar na particularidade daquela criança, daquele pré-adolescente, na necessidade dele, o que realmente ele vai precisar ou qual é a necessidade que ele tenha de ter uma atividade adaptada. Também independente se é público da educação especial ou não. Claro que eu vou estar aqui falando desse público porque é a minha área, mas isso é uma concepção que vem desde a proposta da escola a respeito à diversidade. Se eu respeito uma diversidade, eu não tenho como defender uma proposição igual para todos, porque aí eu vou estar enaltecendo as diferenças, eu vou estar dificultando as oportunidades para todos. E muitas vezes uma oportunidade para todos precise ter uma adaptação para que ele tenha essa oportunidade. Do contrário, ele não conseguiria acessar. Então, esse é o grande trabalho da educação especial inclusiva, assim, e o papel do prof do AE, poder minimizar essas dificuldades, essas barreiras que as deficiências ocasionam para as pessoas, né? Então,
fazendo assim uma visão geral desse slide, essa atividade adaptada, ela só vai poder acontecer se eu enxergar a possibilidade de flexibilização, se eu perceber isso, se eu entender que isso faz parte do meu trabalho, porque não tem como eu fazer isso se eu não entender esse sentido. E também não tem como a gente adaptar uma atividade se a proposta pedagógica ela não respalda, se o currículo ele é fechado e estanque, e se o planejamento ele é igual para todos e tem que ser dessa forma para todos, todos os anos. Aí não tem como a gente pensar numa atividade adaptada tendo todos os pressupostos anteriores que não nos permitem isso. Tá? Pode passar, Mara. E como que eu faço essa atividade adaptada? Eu não sei como que eu vou fazer essa atividade adaptada, de qualquer jeito, como eu pego da internet. Bom, primeira coisa, precisamos conhecer esse estudante. Quem ele é? Né? Que criança é essa? Que pré-adolescente é esse? De onde ele vem? Qual o seu contexto? E agora falando da deficiência, né? Qual é a sua deficiência? Quais são suas potencialidades? Quais são suas dificuldades e necessidades? Então, eu preciso conhecer ele. Qual é a sua capacidade intelectual? Como que ele melhor aprende? Ouvindo a prof, ouvindo e tendo uma imagem, com material concreto, com mais sinestésico, experimentando. Então, tudo isso é pressuposto para que eu pense depois lá na atividade adaptada. Quais são os interesses deles, né? O que possa ser interessante, que motive ele. E aí fica a dica, hashtag fica a dica. Tudo isso a gente encontra lá no plano individualizado do AEE, na segunda parte do plano. O plano do AEE, que é feito pelo professor do AEE, ele é um documento, quase um dossiê, né? Muito rico de informações. Na primeira parte nós temos a história de vida e escolar dessa criança. Então, ali tem informações sobre entrevista de anamnese com os pais, tudo porque da deficiência, dos acompanhamentos, toda a história de vida dessa criança. Depois tem várias informações de atendimentos, de acompanhamentos, enfim. Essa primeira parte do plano, ela é uma parte que a gente sempre conversa com as profs e orienta, que ela não fique assim à disposição lá na mesa da sala dos professores para todo mundo ver, porque é a história de vida dessa criança, do mesmo jeito que a nossa, né? A gente conta quando confia para alguém e não gostaria que isso estivesse sendo exposto para todos, né? Então, ela é uma primeira parte que o professor que referência que tem essa criança pode conhecer? Claro que pode, daí a prof pode emprestar esse material, ele pode ler. Então, é uma parte que a gente tem um cuidado maior de sigilo, né? Mas a segunda parte do plano, essa é para uso, é para a gente experimentar, é para mexer, é para ficar com orelha, é para olhar, é para ler, é para trocar, né? Então, que é a parte onde fala das características dessa criança e desse pré-adolescente, desse adolescente, relacionadas à aprendizagem. Quais são as suas potencialidades, quais são as suas dificuldades, e a partir daí, então, olha, ele tem isso de potencial e tem isso de dificuldade. O que eu posso sugerir de estratégia? Então, isso tem no plano. Informações da melhor forma que essa criança aprende, os interesses dela, sugestão de recursos que podem ser utilizados.
objetivos que a prof vai pensar para atender essa criança no contraturno, se for o caso. Então, tem várias informações que podem ser um caminho importante, um caminho seguro para que a gente conheça esse aluno e aí sim consiga pensar em parceria com a Prof do AE, com a coordenação, no planejamento, no plano de trabalho flexibilizado, que ele está ali do ladinho também do slide. Ó. Eu não consigo propor, o que eu vou propor para esse estudante enquanto habilidades para esse trimestre, para esse ano, se eu não conheço ele. Então, esse conhecer primeiro, para depois propor as intervenções. Então, o plano de trabalho flexibilizado, ele tem essa premissa, conhecer esse estudante. E no plano flexibilizado, quando a gente pensa o que propor, temos que levar em consideração palavrinhas que hoje em dia estão sendo muito usadas, né, para todos, mas que a educação especial já tem esses conceitos, né, essas palavras no seu dia a dia, que é habilidades que são essenciais, que são significativas e que são funcionais. Será que eu aprender tal conceito, tal assunto vai ser funcional para a vida dessa criança futuramente, quando ela ser um adulto com deficiência intelectual? Quando ela ser um adulto com deficiência visual? Então, o que é essencial? E isso não quer dizer que eu vou estar empobrecendo o currículo dele. Né? Não é nesse sentido, mas temos situações e que não são a maioria, né? Mas temos situações que a gente precisa modificar um pouquinho para que a igualdade de oportunidades aconteça. E se pense no que é essencial. E eu posso, dentro de um conceito de ciências, dentro de um conceito de geografia, trabalhado lá no 5º ano, tirar o essencial. Eu não preciso tirar o conceito inteiro das ciências para aquele estudante. A prof está falando sobre um assunto e ele está na sala e não está sendo pensado nele. Então, isso sim é empobrecer o currículo, isso sim é enaltecer as desigualdades, né? E não proporcionar uma oportunidade igual. Então, pensando nessa perspectiva. E a atividade adaptada, ela tem 3 pontos, assim, que eu tentei nomear para que possamos, assim, didatizar melhor, né? Ela é acessível, ela pode ser diversificada, ela deve ser, né? Eu acho que diversificada, e ela pode ser modificada. Então, o acessível e o diversificada são características inerentes da atividade adaptada. A modificada é para quando eu tenho aquele estudante que tem uma deficiência intelectual, que tem um déficit cognitivo, que tem uma dificuldade de aprendizagem importante. Mas as outras, elas podem ser trabalhadas para aquele estudante da educação especial que tem a sua cognição preservada, que no plano de trabalho, normalmente eu não preciso modificá-lo enquanto objetivos e habilidades e critérios de avaliação, mas eu vou precisar auxiliar, facilitar a atividade em si, tornando ela mais acessível e diversificada. Então, aí eu tentei colocar alguns exemplos do como que ela pode ser acessível. Então, com fonte ampliada ou contraste, no caso de um aluno com baixa visão, por exemplo. Então, um exemplo que eu quis deixar aqui no slide de contraste é o preto com o amarelo. São cores contrastantes. Isso ajuda em determinadas situações de um estudante que possa ter baixa visão. Se eu
ela é acessível quando eu ofereço essa atividade em braille ou quando eu ofereço um leitor de tela para aquela pessoa cega ler o texto no computador. Ela é acessível quando eu ofereço, eu garanto, não ofereço, né? Eu garanto a língua brasileira de sinais para aquela pessoa surda. Quando eu ofereço imagens, vídeos para que se torne mais acessível aquele conteúdo, aquele assunto, comunicação alternativa, tecnologias assistivas como uma lupa, como até uma tesoura adaptada, eu posso oferecer a atividade em vez de ser numa folha pequena de A4, eu posso oferecer numa folha A3. Isso é um recurso acessível para a situação de determinado aluno. Então, temos várias alternativas e que não tem uma receita, porque por cada um é um, né? Se a gente está nesse olhar, né? Nessa perspectiva de atenção às diferenças. E principalmente na educação especial, as características são distintas muitas vezes, né? Talvez o que eu consegui para aquela criança com síndrome de Down de 6 anos, eu não vá conseguir exatamente da mesma forma para aquela outra criança com síndrome de Down de 6 anos, que tem um outro contexto de ambiente no qual ela vive. Então, tudo é bem específico, bem especial na educação especial, sendo redundante assim de propósito. E a atividade adaptada, ela também pode ser diversificada, pode não, voltando, deve. Eu vou usar os mesmos objetivos e habilidades do meu plano, porque em tese esse estudante não teria um déficit cognitivo, mas eu posso modificar a quantidade, porque eu percebo que ele tem um déficit de atenção importante e o excesso de atividade entregue numa vez só frustra, né? Eles ficam já preocupados que tem tudo aquilo para fazer, então eu posso dosar em pequenas partes. Eu posso mudar a apresentação, então se ele é mais visual, eu posso usar bastante imagens que sejam apoio. Eu posso também diversificar o grau de abstração. Ele não precisa modificar o objetivo, mas talvez ele ainda esteja num momento mais concreto, do qual eu preciso, né, diminuir um pouquinho a abstração do conceito. E a atividade adaptada, ela também pode ser modificada, principalmente para os estudantes com déficit cognitivo, tá? Então, eu vou ter que fazer ajustes lá no plano de trabalho, ajustes nos objetivos, ajustes, às vezes, no objeto do conhecimento. Talvez não precise, que eu vou usar o mesmo objeto do conhecimento. Quanto mais eu puder usar o mesmo objeto do conhecimento e ajustar o objetivo e o critério de avaliação, melhor. Mas, às vezes, ou estamos com tantos estudantes hoje, né, público da educação especial na nossa rede, a gente tem uma diversidade de situações. Então, nós vamos talvez ter uma situação que o estudante está lá no 5º ano, mas não está alfabetizado. Então, especialmente nessas disciplinas, nessa área do conhecimento da matemática e da língua portuguesa, que são as funcionais, assim, que a gente usa para o restante, né? Eu preciso modificar o objetivo, porque eu preciso buscar, talvez, objetivos e habilidades de anos anteriores ainda. Então, sim, eu vou poder fazer isso, né? E também eu vou precisar, talvez, mudar um pouco a metodologia, né, para aquele estudante, e vou ir experimentando. Também a temporalidade para a realização das tarefas e também para alcançar aquele objetivo. Às vezes a gente dá um tempo, né, do trimestre para aquela turma. Talvez para esse aluno vai precisar mais tempo em determinadas situações.
e os critérios avaliativos também. Então, tudo isso compõe a estrutura de uma atividade adaptada. Claro que a gente olhando assim, né, pensa, meu Deus, que difícil de fazer isso, eu não vou conseguir. Mas a gente faz isso já na prática, sem se dar conta de tudo que tem por trás, mas vocês já fazem isso. Então, a gente já faz isso no nosso dia a dia, com o nosso feeling, com a nossa experiência, e isso é muito bom, muito importante. Eu vou olhando aqui para... Aqui, colegas, eu coloquei 3 personagens essenciais para esse processo acontecer, que é o professor da sala de aula, o coordenador pedagógico e o professor do AEE. Ninguém sozinho, os 3 juntos. E se tiver a equipe, né, a escola como um todo, né, a gente sabe que tem, mas eu digo nesse momento ali do planejamento, né? Por quê? Porque o professor da sala de aula, ele tem o conhecimento técnico da sua área, que no caso de nós da tarde, né, é dos anos iniciais. Ele tem o conhecimento daquele ensino dos anos iniciais específico. Ele não tem o conhecimento da educação especial em si. Quem tem o conhecimento da educação especial é o prof do AEE. Ele é o técnico da área da educação especial. Então, um sozinho não dá conta de toda a situação de fazer um planejamento, e o outro sozinho também não. Então, como que eu posso juntar? Eu vou ter ali nesse meio o coordenador para auxiliar, para fazer a ponte, as intervenções, as mediações, e trabalhando com responsabilidades compartilhadas. Porque essa criança da educação especial, ela não é da prof da turma do primeiro ano, ela não é da prof do AE, ela não é da coordenação, ela é da escola. E nós aqui na secretaria temos como ela sendo nossa, da nossa rede. Então, ela não é responsabilidade de um só, porque é necessário que haja esse trabalho colaborativo para que possamos fazer um planejamento com maior autoria e participação e engajamento do professor da turma e do professor do AE. Né? Então, o que é isso na prática? Olha, como que nós vamos flexibilizar, fazer uma atividade para determinada criança? Ela tem mielo meningoncele, meu Deus, que palavra grande, o que é isso? A prof do AE vai poder tem esse conhecimento de ensinar para a prof, de mostrar para a prof da turma o que é isso, o que significa essa má formação. E depois poder dizer, olha, apesar disso tudo, ela não é a menina com mielo, ela é a Joana que tem mielo, né? E a Joana é assim, assado, assado. Então, essa troca, ela é muito rica e ela é essencial. Então, unir esses conhecimentos é muito importante. Por exemplo, eu estava falando hoje de manhã no nosso encontro da área 2, especialmente, né, da área 2, se o prof do AE, ele tem a sua formação na pedagogia, por exemplo, ele não vai conseguir fazer sozinho uma adaptação de matemática, de história, de geografia, de ciências, porque ele não é especialista na área. Ele precisa desse suporte e ajuda do professor da área, que é o professor que vai conseguir saber, entender aquele conceito complexo, como é que eu vou poder fazer ele ser mais simples. Então, por isso dessa parceria entre os profissionais. Cada um é importante dentro do seu conhecimento, do seu papel naquele momento. E a segunda questão que temos ali, o professor de sala de aula, o professor regente, o professor referência,
ele é responsável pela turma, e é pela turma toda. Não é pelos 28 e aquele 29 que tem deficiência, ele é do AE. Não, o professor é responsável pela sua turma toda. Na planilha dele de registros tem todos os alunos, nos registros diários, nas avaliações, né? O professor do AE, ele é responsável pelo apoio técnico, pelo auxílio a este professor referência. E também pelo atendimento individualizado a essa criança, se for o caso. Mas isso é uma das habilidades do professor do AE, não é a única. E, na minha opinião, não é a principal, o atendimento individualizado no contraturno uma vez por semana. Ele é importante, sim, ele precisa ser oferecido e se mantido, com certeza, mas não é ele que sustenta a inclusão na sala de aula. O que sustenta a inclusão na sala de aula é essa contribuição do prof com aquele professor da turma, é essa parceria, esse auxílio, esse trabalho colaborativo ali no dia a dia. Tá? Pode passar, Mara, tomar uma água. Profis, esse outro conceito aqui talvez seja um conceito novo para vocês, mas vocês vão perceber depois nos exemplos que é tudo que a gente já faz, tá? Que se chama desenho universal para aprendizagem. Ele é um conceito que surgiu a partir do design universal, a partir das regras de acessibilidade nos espaços, e teve um grupo de estudiosos que focaram na questão da aprendizagem, enfim, das atividades, dos livros didáticos. E o que ele é em si? Ele é um conjunto, de possibilidades. Pode ser materiais, técnicas, estratégias flexíveis que buscam ampliar a aprendizagem ou diminuir as barreiras de acesso ao currículo. Como? São informações apresentadas de diversas maneiras, são os estudantes expressando-se de diferentes formas, e são as múltiplas estratégias para motivar e engajar. Aí ali, ó, tem um R erradinho. Então, são estratégias, são ações que a gente já faz no nosso dia a dia, na sala de aula, na proposição das atividades, né? Então, ele só está ali estruturado para vocês terem conhecimento, que até isso já tem estudos, né? Já tem pesquisas sobre isso. Então, o desenho universal, ele não foi pensado para pessoa com deficiência. Ele foi, se vocês forem olhar os livros didáticos, depois vocês vão ver que eu tirei alguns exemplos dos livros didáticos. Os livros didáticos, eles são organizados baseados no desenho universal, mas ele não foi pensado para pessoa com deficiência, mas ele é determinante para nós da educação especial ter essa perspectiva sempre em mente na adaptação das atividades, que elas possam ser apresentadas de diversas maneiras, que o estudante tenha a possibilidade de se expressar de diversas formas e que ele esteja engajado com essa tarefa, com essa atividade, motivado, né? Pode passar. Então, aqui eu vou passar para vocês alguns exemplos do que isso quer dizer, essa questão do desenho universal, e já ficam, né, as sugestões do que a gente pode ir fazendo nas nossas atividades adaptadas, tanto agora como futuramente no presencial, né? Por isso que vocês vão ver que eu propus situações que são bem de planejamento no impresso, no papel, no que a gente vai fazer em sala de aula quando pudermos voltar, e também pensando, podemos também transpor para esse momento que vivemos agora, o que é possível de se fazer também. Né? Não é só pensando nesse nosso momento de agora,
é pensando que esse nosso encontro possa ajudar para a nossa prática mesmo, né? Então, o que faz parte do desenho universal, assim, quantos exemplos, né? O esquema, que tem ali um modelinho, né? Vários modelinhos. Então, eu posso organizar aquele conceito, de repente, pode ter um texto, um textinho, uma atividade, depois eu posso organizar as informações principais em esquema, que foi o que eu fiz aqui nesses slides com vocês, né? Eu tentei montar um esquema para clarear e sintetizar as ideias principais. Pode ser um mapa conceitual também, né? Pode passar, Mara. A gente também tem símbolos e ícones. Então, nós temos ali à direita, são ícones que eu retirei de uma atividade de estudo domiciliar da Secretaria Municipal de Joinville, que o que eles fizeram especialmente para o bloco da educação especial e para o bloco dos anos iniciais, assim, dos pequenininhos que ainda primeiro ano, né? Orientaram tinha uma cartinha de orientação às famílias e tinha esse glossário de ícones para que quando isso aparecesse no decorrer do bloco de atividades, a família e a criança soubessem o que é para fazer naquele momento. Então, agora é hora de um texto, tem ali o megafone, quer dizer que é para um adulto ler para essa criança. Então, talvez a criança não saiba que ali que está escrito que é para ler para ela, mas quando ela olhar aquela imagem, ela vai poder pedir para a mãe: mãe, ó, agora é você ler para mim. Então, são facilitadores das atividades, né, que nos ajudam a adaptar de forma mais acessível. Os símbolos, nós temos símbolos universais já, né, que todo mundo conhece, então a gente pode utilizar também. As letras e espaçamentos, é importante a gente observar isso, pessoal, colegas, porque olhem ali o exemplo da variação das letras, dependendo da fonte que vocês forem usar, olha como a letra se modifica, né? Então, para quem tem uma dificuldade na leitura, está começando a leitura, uma letra mais simples, sem muita voltinha, ela facilita a leitura. Para uma pessoa com dislexia, também facilita a fonte, né? Uma fonte mais limpa. E também a gente tem que perceber, não sei se vocês já perceberam em algum momento, assim, pararam para pensar nisso, que tem algumas fontes, né, algumas letras, que o espaçamento entre uma letrinha e outra é diferente. Então, tem letras onde fica tudo bem apertadinho. Também, para quem está começando nesse processo de leitura, é um dificultador. Para quem tem dislexia, é um grande dificultador. Então, tem fontes que o espaço entre uma letra e outra da palavra são um pouquinho maiores. Pode ser uma diferença pequena, mas que lá no todo ajuda, facilita, deixa a atividade mais acessível também. E aqui são outras alternativas. Vocês vão ver, aqui são exemplos de livros didáticos, mas que vocês vão dizer, isso tudo eu já faço. E que bom que a gente já faz. Ou se ainda não, né, uma coisa ou outra eu não faço, eu posso estar experimentando também. Que é propor uma atividade e oferecer o material concreto, né? Ali mostrou a fotinho da régua. Eu posso, por exemplo, agora, que é domiciliar, está dizendo para pegar determinado objeto concreto para fazer a tarefa. Ali ao lado a gente tem um infográfico, que é uma forma de explicar um conceito usando imagens e pequenas explicações, fazer um caminho, né? Uma rota dessas explicações. Deixa eu passar. Temos também tabelas que podem ajudar,
quadros comparativos, então, especialmente às vezes com animais, né, ou com outros conceitos que vocês forem usar, pode-se usar o quadro comparativo usando imagens e palavras, usando características, né, um lado os aspectos negativos ou positivos, um lado como que é o habitat de tal bichinho e como é que é o habitat do outro bichinho. N possibilidades. A gente tem também o que vocês usam muito e é essencial, que é imagens e vídeos para ilustrar aquele conceito, para contextualizar aquele conceito, de forma que o estudante possa compreender um pouquinho melhor, né? Também simulação e experimentos práticos. Então, vamos tentar agora fazer uma atividade prática disso que a gente aprendeu, e a aprendizagem mais significativa, isso passar pelo concreto, passar pelo sinestésico, né? Deixa eu passar, Mário. Agora eu lembrei, quando falou do experimento prático, que há uns 2 anos atrás eu tive uma turma de 5º ano, e para falar das grandes navegações, né? Da Índia e das suas especiarias, eu levei várias especiarias, porque normalmente eles conhecem, as nossas crianças conhecem o cravo e canela, né? Mas eu levei várias especiarias que eles não conheciam, para que eles pudessem cheirar, ver como é que é a textura, ver como é que é. E foi muito legal, porque isso se torna significativo e a gente percebe depois nas respostas deles o quanto essa experiência prática agregou ao conhecimento e a eles ficarem mais curiosos, né? E eu gostei dessa, prof, eu não gostei daquela, e poder dizer que em casa eles também têm. Então, essa troca é muito, muito rica. Outras possibilidades, então, um resumo ou uma síntese daquele conceito de forma mais simplificada ou com menos conceitos abstratos, exemplificando no dia a dia, né? Atividades com material concreto, isso a gente já falou também. Gráficos, os gráficos para analisar, para poder verificar a quantidade de determinadas situações e fazer análise, e também imagens e vídeos relacionados com a realidade. A gente precisa ter também esse cuidado de quando formos usar imagens e vídeos, que não sejam somente aqueles que são mais de animação, de desenhos, né? Que a gente possa, se eu estou falando de uma situação do lixo, que tenha fotos de lixo de verdade, que se eu estou falando de alimentação, que tenha foto de alimentação mesmo, não só o desenhinho, né? Que a gente possa misturar as duas coisas, mas colocar também o que é real, o que está no dia a dia, para que aquilo seja tanto quanto significativo quanto funcional. Se eu tiver um estudante com uma deficiência intelectual que ele só viu a caixinha de leite como desenho, que não tem uma marca ali, né? E não que a gente esteja fazendo propaganda de marcas, mas aquela caixinha de leite que tem a vaquinha na frente, desenhadinha. Se ele for no mercado para comprar leite para a mãe, ele não vai achar aquela caixinha. Então, que tenha a foto da caixa de leite que existe. Então, isso também é um cuidado que a gente precisa estar atento, tá? E, por fim, tem várias outras ideias e exemplos, né? Mas também os glossários, que eles podem ser glossário com imagem e explicação, só com a palavra, com palavras, explicações e imagens. Então, eu tenho um texto, né, uma historinha, um conceito
do qual algumas palavras eu acredito que não sejam do dia a dia dos alunos, e eu não preciso retirar elas, porque é importante a gente agregar também palavras ao vocabulário, né? Mas aí talvez essas palavras eu possa estar grifando e depois embaixo ter uma explicação diferenciada do que significa aquilo, com um desenho mostrando. São recursos que diminuem as barreiras do acesso àquela informação. E também a gente tem as mídias digitais, que vocês devem estar muito mais conhecedores do que eu, né? Pesquisando e conhecendo muitas coisas. Eu estou, assim, um pouco defasada, acredito que nessa área, né? Porque não estou agora planejando a aula em si. Mas eu tentei colocar algumas coisas aqui, mas o que é importante enquanto mídia digital? Porque elas são uma excelente alternativa. É um dos recursos que facilitam muito o acesso ao currículo, a adaptação da atividade, especialmente para o público da educação especial. Porque elas combinam texto com imagem, com som, com interatividade. É tudo junto no mesmo lugar, né? Então, são múltiplos estímulos que ajudam nesse desenvolvimento e nesse engajamento daquele estudante para fazer a tarefa. E elas também trazem uma ressignificação do erro, né? Eles não ficam tão frustrados, não estou dizendo que não ficariam, né? Mas é como se fosse um desafio, eu não consegui, mas eu vou tentar de novo, ver se eu acerto dessa vez. E que normalmente numa atividade que a gente propõe, às vezes na sala de aula, tem muito essa frustração. Estudantes com deficiência intelectual, com déficit de atenção, eles desistem com mais facilidade diante de uma barreira ou diante de um erro, né? Então, é uma outra situação que a gente precisa trabalhar e poder usar os exemplos das mídias digitais para a nossa prática, de fazer essa ressignificação. Não tem problema se errar, a gente vai tentar de novo. A prof está aqui, a prof confia em ti, tenho certeza que tu vai conseguir. Esse reforço positivo, ele saber que nós acreditamos nele, é algo assim que faz toda a diferença. Então, aqui tem 3 sugestões ou enfim, momentos não, plataformas que vocês podem conhecer, se quiserem, que são voltados, 2 deles especificamente para a educação especial. E são plataformas, sites, softwares que eu já usei. Então, né, tenho a segurança de dizer para vocês que são bons dentro do que eles foram feitos, claro. Então, o primeiro que a gente tem ali, ele é um projeto que foi desenvolvido pela Universidade de Brasília. Então, ele é um projeto que se chama Projeto Participar, e ele tem, se vocês entrarem lá no endereço, nesse endereço, ele vai ter vários programas, vários softwares para baixar gratuitamente, que foram pensados para a pessoa com deficiência. Aí tem um bloco de softwares pensados para o autismo, tem um bloco pensados para a deficiência intelectual. E ele atinge tanto anos iniciais como finais e EJA. Eu vejo que quando é um estudante com deficiência intelectual mais, né, que tem um comprometimento da deficiência em si, eles gostam, porque normalmente em alguns dos programinhas tem outra pessoa com deficiência lá no projeto, no programa, participando, conversando, não ao vivo, né? Enfim, mas tem essa interação. Então, já trabalhei com estudantes que diziam: olha, prof, ele é igual a eu, né? Que são adultos com síndrome de Down que fazem as intervenções, assim, os reforços positivos.
Então, tem um deles que trabalha um pouquinho de escrita, tem o outro que eu gosto mais, que trabalha essa questão do dia a dia, assim, do uso do dinheiro. Então, tem lá tu escolhe se quer ir para o mercado, para a farmácia, para a padaria. E aí, quanto vai levar de dinheiro? R$ 20, R$ 10, R$ 50. E lá tem um hall assim, de produtos com o precinho, daí pode escolher o que vai comprar, colocar na cestinha, depois vai para o caixa para pagar o que sobrou de troco. Então, tudo isso a gente pode ir trabalhando com eles, porque essas habilidades sim são significativas e sim são essenciais e sim serão funcionais para a vida adulta deles, não é? Se vocês forem ver, vocês vão ver que o layout não é assim desses mais modernos, né? Não é uma coisa super interativa e com uma interface moderna, mas são materiais que a gente pode trabalhar assim. O outro ali do ladinho, ele não é um programa para baixar, ele são jogos, né? Mas eu gosto muito dele, porque esse leãozinho ali, ele fala com a criança, as palavras são escritas grandes, ele tem um design colorido legal, assim, que eu gosto. As crianças com que eu trabalho, elas gostam desse, com que eu já trabalhei, elas gostam desse site ali. E ele tem habilidades de anos iniciais, desde leitura até matemática, discriminação visual, vários joguinhos, né? Que é esse o Brincando com Ariê. E esse outro de baixo é o GCRIP. Também já é mais antigo, do mesmo jeito que o Participar, né? Mas foi também um projeto desenvolvido pela Universidade do Rio de Janeiro, mais voltado, eu acredito, para a educação infantil, pensado no público da educação especial. Ele é interativo, tem alguém falando com a criança, então, dependendo do potencial da criança cognitivo, mesmo tendo deficiência intelectual, ela vai fazendo as tarefas conforme o roteiro que a pessoa vai ali convidando ela para fazer, bem interessante. Então, esse também pode baixar gratuitamente, né? E a gente tem outros vários aplicativos, então temos muitos. E, claro, esses são talvez mais específicos para a educação especial, mas vocês com certeza conhecem muitos outros que trabalha com a turma e que pode ajudar também aquele aluno da educação especial. São 1000 possibilidades existentes que eu desconheço, que vocês com certeza sabem, né, devem saber muito mais que eu sobre essa questão de aplicativos, de programas e mil coisas. Claro que tem os que são gratuitos, tem os que não são. Esses que eu mostrei para vocês são gratuitos, 2 deles são públicos, né? E assim a gente vai, fuçando, pesquisando, indo atrás, né? Eu vou mostrar para vocês agora um videozinho que foi a Mara que fez, que é muito legal, e aí vai ter o tutorialzinho, ela vai compartilhar depois ali no YouTube, que vocês vão poder utilizar, que é de realidade aumentada. Então, dá para trabalhar com eles conceitos, escrever a palavrinha, fazer alguma atividade depois relacionada, enfim, é muito legal. E convido todos a experimentar esse material de tecnologia, de realidade aumentada. No videozinho que a Mara vai postar aqui no grupo, ela fez um videozinho tipo, como se fosse um pequeno tutorial para ensinar vocês, assim, mas tudo vai de olhar, de pesquisar e de experimentar sem medo de errar, né?
Mas olhem que interessante quando a gente, especialmente agora, né, que eles estão em casa e se a família tem essa possibilidade do uso do celular, né, a gente também tem que saber disso, o quanto que é significativo eu ter esse concreto ali perto de mim, né, isso é muito legal. Mara, tu acha que dá pra gente mostrar aquele outro que tu fez? Acho que dá, né? Deixa eu ver aqui. Prof. Rosinês, os slides a gente vai colocar lá no portal da educação, no, no apoio ao professor, né? Material de apoio ao professor. Aí nós vamos colocar os slides lá e vamos colocar também esses exemplos que eu vou mostrar agora de materiais que eu construí, que as profs da educação especial, nossas colegas também construíram de adaptação, a gente vai também deixar lá. Como ideia, como sugestão, né? Não precisa aplicar tal e qual, até porque, como a gente falou, cada turma é uma, né? Mas vai estar tudo lá. Deixa eu ver aqui enquanto vai abrindo. Ah, olha ali que legal. Então, olha aqui, olha que amor que a Mara fez um tutorial. A Mara é meu anjo da tecnologia. Quando você vai tomar água. Esse, se a gente quiser trabalhar, por exemplo, com a metamorfose da borboleta. Isso aí. Agora, colegas, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que a gente organizou de materiais que eu resgatei de coisas que eu tinha, né? Se eu fosse pedir para as profs do AE que estão ajudando nas adaptações e as profs de turma que estão ajudando, nós teríamos 1000 coisas, né? Mas eu não quis também incomodá-las, que eu sei que está bem puxado e bem corrido, então tentei procurar algumas coisas que eu já tinha com essa ideia da adaptação da atividade ou da adaptação de uma avaliação, pensando naquele estudante específico. Então, são coisas mais pessoais nossas mesmo, mas teriam muitas outras possibilidades que nem dá tempo de mostrar tudo e nem temos, né? Nem temos como. Mas vocês vão verificar que são atividades simples, mas que podem, de repente, contribuir ou reforçar o que vocês já estão fazendo, né? Que nos ajuda. Eu vi aqui a Cibele dizendo, né, um passo para frente, 2 para trás. É verdade, Cibele, a gente muitas vezes se sente assim, e agora, né, nessa situação que estamos mais ainda, mas não podemos perder a esperança, perder a nossa fé, a esperança de seguir e de fazer o que a gente acredita. E com o público da educação especial, é tudo bem devagarinho mesmo, né? É um passinho de formiguinha, um passinho de formiguinha por vez. É esse o caminho, assim. Então, vocês vão ver que não precisamos também só da tecnologia, que a gente pode fazer nossas coisas simples, mas que elas também sejam adaptadas e tenham sentido para o estudante, né?
Então, por exemplo, aqui, ó, a prof colocou observe as imagens e leia e escreva VOF. Para essas situações, ela fez uma adaptação da tarefa para o estudante ter um melhor entendimento e um melhor acesso. Ó. Desenhar um carro, pintar de verde na velocidade. Aqui a prof usou ó, materiais dos livros, então a gente pode recortar o que já é possível dos livros didáticos e poder fazer aqui um resumo síntese do essencial, né, que às vezes tem muita informação, e para a criança com deficiência, com déficit de atenção, com dislexia, esse excesso de informação faz com que ele não encontre o que é principal. Então, a gente precisa ajudar ele a mostrar, eles a mostrar o caminho do que é essencial dentro daquilo tudo. Né? Então, são ideias ó, que foram usadas com material simples, né? Papel, recorte, colagem, livro didático, velho, e a gente consegue fazer muita coisa. Por isso que vocês vão ver assim, vocês se perguntam, meu Deus, essa prof do AE sucateira, tá sempre cheia de coisa, sempre pegando tudo. É para a gente poder fazer esse tipo de tarefa e mostrar para o prof que é possível. Que a prof pode, por exemplo, que era uma prática que eu tenho, talvez a prof fique insegura de como, a prof da turma, né? De como que eu vou fazer essa adaptação, eu não sei por onde começar. Então, a prof do AE, ela pode mostrar, pode fazer um exemplo, por exemplo, uma tarefa assim, a prof pode fazer o exemplo, a primeira, e mostrar para a prof, olha, prof, seria nesse sentido. Vamos experimentar com aquele estudante para ver o que ele acha, se vai dar certo, se não vai dar certo. E aí, prof, deu certo? Ai, deu, ele conseguiu fazer ou não, né? E a gente vai adequando. Prof, agora então, quando tu for pensar na próxima tarefa, tenta pensar nessas ideias e me mostra. E aí vai acontecendo essa construção, né? Mara, volta esse aqui um pouquinho lá do começo que eu quero contextualizar. Então, essa aqui é uma avaliação adaptada para uma menina do 3º ano. E o que eu fiz nessa avaliação junto com a prof? A gente pegou todos os critérios de avaliação do plano, naquela época, até ano passado, do plano de trabalho adaptado dela. Então, quais eram os critérios de avaliação daquele trimestre para ela? E eu recortei eles, né? Recortamos para poder ter a visão do que era que foi pensado para ela. E a gente tentou organizar uma atividade que pudesse nos mostrar cada critério, se ela conseguiria fazer ou não. Então, a gente tentou organizar dessa forma. Eu pintei aqui de amarelinho para vocês terem uma noção, né? Não estava pintado lá. Então, aqui não consigo ler, mas deve ser ler e tirar informações do texto, talvez seja isso. Então, como era ali em agosto, daí a prof tinha trabalhado folclore, nós trabalhamos também as Olimpíadas, foi em 2016 essa atividade. Então, a gente também faz isso contextualizado, né? Igual para a turma que foi da mesma forma. Deixa eu passar. Então, a gente fez assim, colocou ali pequenininho o critério avaliativo e a partir, esse pode ser um caminho que me ajuda enquanto prática assim, de sala de aula de prof de anos iniciais. Eu olhar o critério, né, e pensar na atividade para aquele critério, porque às vezes a gente monta uma avaliação linda, pensa 1000 coisas, e aí vai olhar os critérios que tinha se proposto, né, e aquela avaliação não contemplou grande parte dos critérios. Então, é muito importante revisitar o plano de trabalho seguidamente. Deixa eu passar. Claro que não foi uma avaliação que ela fez uma manhã, a gente foi fazendo uma folhinha por vez, né? Então, aqui tem produção de texto, pode descer, Mara, né? Tem escrita espontânea, sequência numérica, contagem de personagens,
tem resolver cálculos simples, que era onde ela estava, né? Observar calendário e tirar informações de calendário e N situações. Vocês vão perceber aqui que muitas atividades é a minha forma assim de trabalhar também. Muitas atividades eu pesquiso na internet de acordo com o que eu preciso e depois eu vou mexendo nelas se precisar. Eu não uso ela do jeito que ela está. Às vezes eu modifico, eu apago uma coisa ou eu coloco uma imagem junto. Então a gente acaba fazendo uma atividade nova a partir daquilo, né? De passando. Aqui, por exemplo, essa do gráfico. Eu pintei esses gráficozinhos ali, né? Então, é uma imagem que eu peguei, utilizei, mas refiz ela. Então, eu faço muito isso. As atividades prontas, nós vamos mexendo, né? Se necessário for. Às vezes não precisa. Ela, do jeito que está, ela dá conta do que eu preciso, né? Da atividade em si. Mara, essa tu consegue pegar, tu não vai conseguir, né? Mas eu vou falando e vou explicando para as profs. Essa é adaptada. Essa é uma atividade de se. Não, pode deixar. Essa é a atividade de ciência. Mara, vamos ver se a gente consegue achar a avaliação da turma normal. Eu vou te dizer. Não, é uma escrito o caminho do sanduíche. Mas tem. Não. Então vamos fazer assim. Pode. Acho que não foi aberta tudo que tinha lá na pastinha, então. Volta um pouquinho para mim, vai na próxima para mim devagarinho. Não, na próximo arquivo que tu tem aí. Tá? E esse aqui também tem uma outra adaptada dessa. Vamos ver. Tá, vamos nessa aqui, então. Meninas e meninos, desculpa. Então, essa aqui é uma avaliação de quando eu fui prof do 5º ano, que eu uni o português com história. Né? Então, tentei fazer uma avaliação mais contextualizada. Aí eu coloquei os critérios de avaliação, eu tinha, né, um contexto que as famílias gostavam de saber, e essa é a avaliação da turma. Então tem uma poesia ali, que era relacionada ao assunto de história, mas que eu utilizei também para interpretação de texto, retirada de informações. E aí vários questionamentos referentes a isso. Pode ir descendo, Mara, por favor. Então, essa é a avaliação da turma. De descendo. Observação de imagem, de contexto de imagem. Pode descer. Observação de uma tirinha, que já tem uma questão mais intrínseca, né? Da informação implícita, e uma produção textual, que eu iria analisar a produção textual, e dentro da produção textual eles também iriam me falar, sem querer, do que eles tinham aprendido sobre as navegações, o descobrimento do Brasil, enfim. Então, essa foi para a turma. Nessa turma que eu tinha em 2018, eu tinha 3 estudantes que eu precisava flexibilizar a adaptação. Daí, pode passar, Mara, acho que é a próxima. Não. Não é essa, amor. É a outra. Essa. Isso. O
que eu precisava flexibilizar a quantidade, a forma de oferta. Eu não precisava mudar o objetivo em si. Vocês vão ver que o critério ali é o mesmo, né? Então, o que eu fiz? Em vez de ter aquela poesia, eu deixei uma imagem e fiz perguntas de exploração de imagem, tá? Pode ir descendo. Aqui, Noah pedia para escrever 3 especiarias. Aqui eu pedi para que eles circulassem quais eram as especiarias e escrevessem o nome delas. E aqui então, era para escrever o nome dessas imagens que eram referentes ao que a gente tinha estudado. Então, a gente pode adaptar nesse sentido também. Vamos descendo para ver se... Isso, então aqui também eu modifiquei lá, ao invés de fazer tudo escrito, eu utilizei mais imagens para esses estudantes, né, que eu tinha 3 estudantes que precisava fazer isso. Pode descer, meu anjo. Deu. E anterior a essa, Mara, que tu abriu ali para mim, eu tinha também nessa turma uma estudante cega. Então, ela usava bastante, para mim facilitava também, o leitor de tela, o DOSVox, que é aquele bem simples. Então, se eu entregasse a prova para ela no pendrive, eu colocasse no notebook, com o fone, ela faria a prova. Só que aí, o que acontece? A gente também precisa deixar essa prova acessível, porque o DOSVox, ele não lê tabela. Então, lembram que esse textinho aqui, eu tinha colocado ele em 2 partes. Aí a gente tem que fazer tudo corrido, porque ele lê corrido, né? Pode ir descendo, Mara. E quando tinha imagem, eu deixei a imagem menorzinha, porque para ela não ia fazer sentido imagem grande ou imagem pequena. E eu descrevi a imagem, ali eu pintei só para vocês saberem, mas aí então o DOSVox vai dizer imagem, e aí embaixo ela vai ter a descrição daquela imagem. Então, isso também é uma adaptação de atividade que precisa ter, tá? Isso aí, Mara. Essa é uma adaptação de matemática. Então, essa é a anterior, Mara. A anterior foi para a turma como um todo, e a outra foi para aqueles meus 3 alunos, porque a minha aluna com deficiência visual, eu não precisava modificar o que era para a turma, só precisava deixar a atividade acessível. Pode ir passando daí, Mara, que daí depois eu vou deixar para os colegas verem, se quiserem, enfim, olhar. E eu queria ver se tem mais alguma coisa ali do que tu abriu. Isso, esse aqui, legal. Então, o que eu fazia por exemplo, não sei se vocês já têm profs que já tiveram alunos com deficiência visual. Então, o que acontece no DOSVox, né, e naquela prova que ela está lendo? Ela está lendo, aí ela vai abrir um bloco de aquela prova para ela vai abrir em formato de bloco de notas. E aí ela vai lendo e vai escrevendo e respondendo. Então, a prova respondida, ela vai ficar no formato de bloco de notas e vai estar lá o que a estudante respondeu. O que eu fiz, então? Eu pegava todas aquelas respostas e organizava numa sequência, assim, de forma que ela conseguisse também ler no leitor de tela, mas numa sequência organizadinha. Por exemplo, essa aqui são o resultado das avaliações do 3º trimestre. Para essa estudante, não tem problema, a cor não vai mudar, mas eu também entreguei isso para os pais, para eles saberem, porque a prova dela não ia física para os pais olharem, né? Então, eu organizei ali, então eu escrevia de vermelho a resposta dela que tinha sido certa, eu pintava de amarelo o que ela tinha respondido, que não era a pergunta da prova em si,
para que eles pudessem se localizar. Então, eu também fiz uma adaptação para a família, né? Então, ela conseguia ler o resultado dela e eles conseguiriam ler e ver o resultado da filha. Então, eu fiz assim para entregar. Então, essa é uma outra forma de adaptação que a gente também tem que pensar se tiver essa criança na turma, né? Eu acho que é isso. Deixa eu ver, Mari, se tem mais alguma coisa, mas nos demais acho que são só imagens, materiais. Essa é uma de geografia, mas não é adaptada. Adaptada acho que eu fiz um pouquinho mais simples, com menos quantidade, talvez, de material. Acho que é isso. Veja mais o que tem aí, Flor. Acho que é isso, né? Essa é uma atividade adaptada de ciências, do sistema digestório, né? Então, tem ali os critérios, e eu sempre deixava eles utilizar o livro didático, né? Porque é uma forma de poder fazer, não precisa eu decorar as coisas, eu preciso saber onde procurar, e a forma como eu vou fazer essa atividade, a resposta não vai estar explícita lá, né? Então, nessa aqui da boca, né, eu acho que é bem legal. A mesma atividade tinha também para a turma como um todo, mas nessa eu coloquei pistas. Eu não preciso dizer para eles que tem pistas, mas tem pistas ali, pistas visuais. Então, era ligar a cada tipo de dente, né, a cada dentária com cada tipo de dente. Então, se vocês forem ver, os caninos eu pintei de branco, os incisivos eu pintei de verde, e aqui na resposta também. Mas eu não preciso dizer. Se é um estudante com deficiência intelectual, ele não vai entender isso explícito, implícito, que isso está implícito ali, né? Pode ser que isso ajude ele a fazer essa associação, né? Não estou generalizando que ele não vai entender essa dica, mas é algo que está ali implícito, essa pista visual, né? Deixa eu ver, Mária, se quiser descer. Isso, é a pirâmide. Então, para a turma como um todo, eu pedi para que eles montassem a pirâmide e escrevessem o nome, né, de cada tipo de alimento. Aqui, então, eles vão recortar e vão só colocar, e a gente vai fazendo adequações nesse sentido. Então, gente, é isso. Estamos aqui 1h24, né? Estamos dentro do nosso teto de tempo, né? De conversa. Eu sei que vocês, eu estou acompanhando aqui, eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas eu estou acompanhando aqui vocês, as interações. Eu agradeço muito, porque muita gente assim tá conversando, trocando ideias, se ajudando, né? Muitas profs aqui da educação especial sendo nossas parceiras. Um agradecimento especial para a Viviane e para a Liciane, que eu até me emociono, porque elas estão aqui de manhã e de tarde na live com a gente, ajudando. Muito, muito obrigada, porque sem você, sem as meninas da educação especial, da assessoria lá da escola, a gente não consegue fazer as coisas, né? Sem essa parceria. Eu vi que tem ali, né, que vocês falaram que nesse momento a parceria da família ela é muito importante, e realmente acho que a gente nunca esteve. Olha como é dual isso, né? Tão longe e tão perto ao mesmo tempo. Nós estamos, é essa sensação que dá, que a proximidade, mesmo estando longe fisicamente. Então, que esse vínculo que muitas vezes não se tinha, não tivemos a oportunidade de ter com os nossos alunos e com as famílias, a gente consiga levar para o atendimento e para a aula depois, quando elas puderem ser presenciais, que a gente não perca, né, esse contato tão especial de parceria com a família. Eu sei que nem tudo são rosas, muito pelo contrário, sei disso, mas vamos lá, não vamos perder a esperança, vamos seguir em frente.
Se por acaso tiver alguma pergunta que a gente não conseguiu responder, ou surgiu alguma dúvida, por favor, vocês podem nos procurar, a gente está à disposição. Uma outra coisa que eu comentei de manhã e que eu não comentei agora é referente ao parecer do Conselho Nacional de Educação, o parecer número 11, que ele dá orientações e diretrizes para o retorno das aulas, né? Se vocês forem ler ele como um todo, vocês vão perceber que as palavras de ordem, assim, as palavras-chave muito citadas são a flexibilidade, flexibilização e o essencial. E essas duas palavras, esses dois conceitos são nossos já da educação especial há muito tempo, porque a gente precisa ver isso para os nossos estudantes, né? O que é essencial e ser flexível. Então, nesse momento, na situação que estamos vivendo, é necessário isso ser para todos, né? Não só na escola, na nossa vida também como um todo. Poder flexibilizar muitas coisas. E também, vocês vão perceber, eu não consegui acompanhar ali nas conversas, que a gente não falou muito sobre casos graves, né? Por quê? Porque como essa aula, ela teve, assim, o intuito de poder conversar com os profs dos anos iniciais, com a coordenação, e como adaptar plano de trabalho, como flexibilizar plano de trabalho e adaptar a atividade, isso é feito muito mais com aquele estudante que não tem um grave comprometimento. O estudante que tem um grave comprometimento, ele também é nosso, ele também é da turma, mas ele terá provavelmente um currículo diferenciado nesse momento. Por quê? Não é para discriminá-lo, é muito pelo contrário, é para que ele possa ser atendido nas suas necessidades. E essas necessidades muitas vezes são básicas, que não estão ali propostas nos nossos referenciais. São necessidades de aprender a comer, de aprender a ir no banheiro, de aprender a subir escada, a conviver. São necessidades anteriores. Então, normalmente ele vai ser um currículo que vai ser começado e tendo, assim, todo o conhecimento e trabalho da prof do AEE, e em parceria com o prof da turma, em parceria com a coordenação, e nesses casos, em parceria com todo mundo da escola, porque a moça que oferece o lanche também precisa estar fazendo parte desse currículo funcional, porque se eu quero ensinar aquele estudante a ir lá para o seu pratinho e pedir a repetição do jeito dele, ela vai ter que saber disso. Qual é a forma que a gente está trabalhando isso, que não é para entregar só, que ela vai ter que pedir para ele dizer o que ele quer, mesmo que seja só um balbucio. Então, é um currículo que ele é da escola, porque vai mexer com tempos, vai mexer com espaços, ele não, né, ele é além daquele plano só da sala, né, da sala de aula. Por isso que a gente não conversou especificamente sobre ele, tá? Eu tenho aqui um bilhete. Convidar para compartilhar. É verdade. Hoje de manhã a gente teve vários profs que falaram que estavam fazendo materiais adaptados, e eu já vi coisas maravilhosas, assim. Então, se vocês quiserem compartilhar os materiais com os nossos colegas nessa rede, assim, de solidariedade que estamos fazendo, por favor, nos enviem os materiais compartilhados de vocês, as atividades adaptadas, para o e-mail smedieventos@caxias, que aí a gente coloca lá no espaço de atividades pedagógicas de apoio ao professor. Aí a gente pode estar escrevendo atividade adaptada. Talvez, como eu disse para vocês, não vá ser possível usar exatamente aquele que foi pensado para o aluninho que a prof tem. Mas a ideia, a essência, a gente pode utilizar, e isso nos ajuda bastante nesse momento onde precisamos de várias coisas para procurar, de ideias, de auxílio.
né? Gente, muito, muito obrigada por tudo, pela companhia, pela atenção, pela participação, e desejo a vocês um bom resto de semana, um bom trabalho, e fiquem bem. Tchau, tchau.